falar sobre a parte da oxigenação do sangue, a chegada do oxigênio nas células, né? A importância da glicose para gerar energia, né? Fonte de energia para conseguir com que as células transportem todo o oxigênio por todo o corpo, né? Você deve também, né, perceber que a respiração celular ela é fundamental, né? Então, nosso processo de inspiração e expiração, ele é essencial para a nossa vida. É ele que vai levar oxigênios e nutrientes, né, para nossas células e para todo o corpo. Sem oxigênio e nutrientes, não é possível nenhuma dessas atividades, né? Então, vocês vão reparar que esse processo ocorre dentro da mitocôndria, uma organela celular que vocês estudaram no passado, no 8º ano, que ela é essencial para capturar, né, essa glicose, esse oxigênio, né, para esses processos metabólicos, tá? Algumas estruturas do nosso corpo, elas gastam muita, né, muita reserva de energia, como os músculos, né, que realizam as atividades, e quanto maior o esforço que você vai fazer, maior a quantidade de oxigênio que você vai ter que consumir, né, para essa atividade. E endócrinas, o que são endócrinas? São as tireoide, né, o endocrinologista ele estuda todo tipo de glândula que você tem no seu corpo. Que glândula é essa? Né? São glândulas que produzem hormônios. Os hormônios são estruturas, né, substâncias que vão regularizar as atividades no seu corpo. Tais como o pâncreas, que vai produzir insulina, que é um hormônio que controla a quantidade de glicose dentro da célula. Tais como a tireoide, que vai regular seu metabolismo, se é lento, acelerado ou estável. Todas essas atividades são controladas pelas suas glândulas endócrinas, tá? Vamos mostrar também para vocês as reações químicas das células, né? Que são fenômenos bioquímicos e que essas enzimas são fundamentais às reações intracelulares, ou seja, dentro da célula. Vamos também ver a equação, né, da respiração celular. Vendo, né, através dessa equação, você vai ver antes e depois do sinal. Então, o antes significa as substâncias que ele vai absorver e depois as substâncias que ele vai liberar, tá? E nós vamos ver também, né, através do conhecimento de alguns átomos e moléculas importantes para a vida, como a glicose, né? Nós vimos lá na tabela periódica, né, que a glicose ela é formada por vários elementos, C6, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos de hidrogênio, O6, 6 átomos de oxigênio. Então, C6H12 e O6, eles formam uma ligação química que formam a glicose. E 6 moléculas de O2? O O é o oxigênio, então tem 6 moléculas de oxigênio 2, ou seja, 2 átomos, né? Significa eu dizer que eu vou ter várias substâncias que vão gerar o gás carbônico e a água. 6 moléculas de gás carbônico, que é o CO2, carbono e oxigênio, e 6 moléculas de H2O, que é o hidrogênio e oxigênio, e mais energia, que a gente chama de ATP. Tá? Lá no ensino médio, vocês vão estudar ATP, significa adenosina trifosfato, que P lembra fósforo da tabela periódica, então vocês vão entender melhor isso lá no ensino médio, tá? Então, eu vou pegar glicose e oxigênio na mitocôndria e vou transformar em gás carbônico, água e energia, né? Você vai ver a importância essencial ao oxigênio, né? Ele passa para os pulmões, vai para o sangue, e esse oxigênio vai ser distribuído pelas células, né? Junto com a glicose, que é o açúcar. E quando essas moléculas de oxigênio entram lá dentro da célula, gente, que a protege, o que acontece? Quem faz a glicose entrar para dentro da célula é a insulina, né? Que é um hormônio que vai possibilitar a entrada da glicose para dentro da célula, que é essencial. Então, eles botam assim, interessante, não acha? Agora sim, com oxigênio dentro da célula, começa uma etapa conhecida como respiração celular. Então, a princípio, respiração humana, né? Inspira, expira, mas dentro desse processo existe um processo chamado de respiração celular. E qual a função desse processo, gente? As células são muito pequenininhas, né? Mas o objetivo é gerar energia dentro dela, né?
E essa respiração celular, ela vai absorver uma grande quantidade de glicose, ou seja, de açúcar, e vai gerar energia para essa célula, né? Então, ele obtém energia dos seres vivos, né? No caso dos menores, como as bactérias, e dos maiores, como os seres humanos. Esse fenômeno não acontece em qualquer lugar, gente. Ele vai acontecer dentro de uma organela celular chamada de mitocôndria. É ela que nós falamos que ela é responsável pela respiração celular e obtenção de energia. E não é apenas uma, né? Nós temos centenas dentro de uma célula. Então, tem a célula, eu tenho o núcleo. No citoplasma, que é aqui, ó, entre a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. No citoplasma, eu tenho centenas de mitocôndrias que são responsáveis pela respiração celular, né? Isso significa que uma célula precisa de muita energia, né? Então, a mitocôndria ela é essencial, gente, para a geração de energia no interior das células. Quando eu olho no microscópio, vocês percebem essas cavidades aqui, ó, né? E é nessa estrutura que vai ocorrer a produção de energia, né? E a respiração celular. É um fenômeno bioquímico, biovida, química, né? Substâncias químicas. Então, ele envolve vida e envolve elementos químicos. Estuda as reações químicas nesse processo, né? As reações entre a glicose, que é a molécula que vai gerar energia para o processo, né, de respiração, e o oxigênio, que é o que vai ser distribuído por todo o corpo, né? Esses dois fenômenos são bioquímicos, né? Tudo isso vai ocorrer dentro da célula. Uma das primeiras etapas da respiração celular é quebrar a glicose. Lembra que eu falei que a glicose é que vai gerar a energia? Então, justamente, se é ela que vai gerar energia, eu tenho que ter a quebra dela. Quando ela entra na célula, com a ajuda da insulina, que eu já havia falado com vocês, a insulina é o carrinho, né? O caminhãozinho, que vai levar a glicose para dentro da célula. Ela não pode estar inteirinha, gente. Ela tem que estar toda quebrada, desmontada, em pedacinhos menores para conseguir reagir com o oxigênio, né? E isso é o que nós vamos estudando, que vai ocorrendo uma série de reações químicas, né? Acontecem dentro lá da mitocôndria, né? Mas isso você vai entender melhor lá no ensino médio, que são as etapas de glicólise, ciclo de Krebs, fosforilização oxidativa, que também a gente chama, vocês vão ver lá na frente, tá? O mais importante é que você saiba que a glicose, ela se quebra e reage com oxigênio. Então, aqui eu tenho a glicose, C6H12O6 é a glicose. O2, que é o oxigênio, ele vai ser, né, quebrado e vai gerar gás carbônico, água e energia, né? Então, através do processo de respiração, eu também vou produzir gás carbônico, água e energia, que é o que vai gerar energia para a célula. Busque observar cada letra e o número que expressa. Embora que os sinais matemáticos não é difícil de entender, trata-se de uma equação que explica de forma simples o que acontece na respiração celular. A glicose, depois de quebrada, reage com 6 moléculas de oxigênio, lá dentro das mitocôndrias, né? Aquela organela que eu mostrei. Várias reações químicas acontecem produzindo 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de água e energia que eu falei que precisa para a respiração. E para que todos esses processos ocorram, é necessário diversas proteínas, né? São chamadas de enzimas. Enzima, gente, é uma proteína com uma ação específica nas atividades. Então, cada atividade vai ter uma enzima específica para, né, fazer com que esse processo ocorra, né? Ele é considerado um catalisador, ou seja, ele que vai envolver os processos de comandar. Ele vai acelerar diversas reações que normalmente levariam muito tempo para acontecer, né? Sem a presença dessa enzima. Então, a enzima é algo que faz com que essa reação química ocorra de maneira mais rápida e efetiva, né? Mais simples. Mas não se esqueça que a respiração também consome energia. Então, ela produz energia? Sim. Mas também consome energia? Então, né? Então, parte dessa energia é utilizada na sobrevivência, gente, compensando o gasto energético que teve das reações químicas. A outra parte, gerada na respiração celular, fica na célula. Então, por isso que a gente fala que a respiração celular é essencial para a produção de energia, né, para a célula. Mas essa energia fica armazenada na forma de molécula energética chamada de ATP. Falei lá atrás, ó, ATP, adenosina A, tri-P, P, fosfato,
porque fósforo vem do P, lá do latim. Lembra que eu expliquei a vocês? Então, as palavras, os elementos químicos eram escritos em latim. Fósforo era com pH. Então, a molécula de energia que é produzida e que também é gasta, nós chamamos de adenosina trifosfato, que é o ATP. Tá? Na próxima aula, nós vamos comentar sobre esse processo de respiração celular, onde ele ocorre, né? Já falei com vocês que na mitocôndria, né? A fórmula, né, da glicose, o oxigênio se transformando em gás carbônico, água e energia, né? Aí pergunta qual gás utilizado e qual gás produzido a partir desses processos. E nós vamos corrigir todas essas etapas. Tá, gente? Espero ter ajudado um pouquinho. Quem já está com a apostila, vai tentando fazer as atividades, né? Para a gente conseguir se organizar. Beijo!